Então, muito boa tarde, pessoal. Meu nome é César Mello, sou jurista especialista em direito público e nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso curso Sobrevivendo a um Estado Totalitário e o módulo específico que vamos falar agora é o Bitcoin. Deixando claro, isso aqui não vai ser um tutorial de uso de Bitcoin, eu vou deixar um link aqui na descrição com um tutorial muito bem feito lá pelo Ancapsu, pelo Peter Turguniev, acho que está no canal dele Safe Source, onde é um tutorial completo, passo a passo, de como você usa o Bitcoin, tá? Ele vai tratar de um manual de uso do Bitcoin. Eu não vou tratar disso, eu vou tratar do conceito do Bitcoin, explicar para vocês o problema que ele pretende resolver e explicar como ele resolveu esse problema para que você faça a sua própria lógica aí e entenda como que ele pode ser útil, na minha visão, a você sobreviver a um estado totalitário. Tá? Então vamos lá. O primeiro ponto que você tem que entender em relação ao Bitcoin é que ele não é investimento. Tá? Ele serve como investimento? Serve. Qualquer coisa que tenha o seu valor variável no tempo, principalmente variando em relação às moedas fiat, eles servem como investimento. Tá? Eu acredito que o Bitcoin vai valorizar? Sim, eu acredito que ele vai valorizar. Mas não porque ele é um investimento, mas porque ele tem um valor intrínseco que a maioria das pessoas ainda não percebeu, mas conforme os estados forem ficando mais totalitários, mais pessoas vão perceber. O fato de mais pessoas perceberem esse valor é que fará com que as pessoas que já têm Bitcoin recebam um retorno maior sobre os Bitcoins que tenham obtido hoje, tá? Então, fica claro aqui, isso aqui não é uma dica de investimento. Isso aqui é um curso de como sobreviver a um estado totalitário e vocês vão entender, e eu pretendo explicar nesse vídeo, o conceito do Bitcoin e eu vou deixar para cada um entender porque ele é uma ferramenta útil para a sobrevivência a um estado totalitário. Então, para que a gente entenda a solução, nós temos que primeiro entender o problema que surgiu e, mais uma vez, eu vou utilizar o recurso dos desenhos, certo? Então, o ponto importante é que o Bitcoin é uma moeda, ou seja, uma representação de valor que pode ser utilizada para a troca de bens e serviços, e a grande vantagem é que é uma moeda que independe do Estado. Ela é completamente isolada do Estado. Ela funciona sem que o Estado precise ou possa intervir. Tá? O valor do Bitcoin está aí. Ele resolve o problema da necessidade de moeda sem que haja a necessidade de intervenção estatal. Então, vamos começar explicando o que é uma moeda e como que ela surgiu. Então, vamos lá. Como que funcionava nos primórdios? Nos primórdios, vamos dizer que você tinha lá, você plantava feijões, certo? E o seu vizinho plantava milho. O que acontecia? Os seus feijões têm para você um valor, mas chega uma hora que a pessoa cansa de comer feijão. E o milho do vizinho tem um valor para ele, mas chega uma hora que você cansa de comer milho, tá? E vamos dizer que você queira comer um pouco de carne. E vamos dizer que você queira comer um pouco de carne. Então, você tem uma abundância de feijões maior do que você consegue e você quer carne. E para você ter carne, você vai precisar do milho do vizinho. Então, o que você pode fazer? Você pode comprar um pouco do milho do vizinho, tá? Para então produzir a sua carne na forma, vamos dizer assim, de galinhas, certo? E daí você passará a ter no futuro as galinhas, os feijões e um pouco de milho. Como que nos primórdios isso era feito? Você fazia escambo. Então você dava um pouquinho dos seus feijões em troca de um pouquinho do milho do vizinho, certo? E as pessoas tinham que transportar isso. Você concorda comigo que uma quantidade de feijões suficientes para você adquirir uma quantidade de milho capaz de criar galinhas, isso envolve uma logística bastante importante. Você não pode simplesmente trocar os seus feijões pelo milho do vizinho. Você vai ter que pegar esses feijões, colocar numa carroça, ensacar, etc, etc. Você perder um dia de trabalho levando até o vizinho por sua vez vai ter que ensacar o milho, transportar o milho, você vai ter que trazer o milho de volta até a sua região. Então criou-se a necessidade de ter objetos de baixo peso e fácil transporte e alto valor. As pessoas naturalmente circundaram em volta de metais preciosos, né? Então, basicamente, ouro e prata, né? Ao invés de você encher uma carroça de feijão, né? Carregar, ensacar, etc., e levar esse feijão até o produtor de milho, você passou a levar lá uma certa quantidade de ouro até ele entregava o milho e ficava com o ouro no local,
certo? Então começou os primeiros primórdios de moeda rudimentar, né? Lógico que com o tempo o nosso amigo Estado resolveu se meter nisso, né? E começou a cunhar moedas especificamente. Vamos representar aqui a moeda, né? Com esse elemento. Então começou a cunhar a moeda. Então o que passou a valer? A moeda, para circular, ela tinha que ser uma moeda cunhada, não bastava ser só a pepita de ouro, né? E o governo começou a se meter no valor das coisas, né? Para quê? Para cobrar imposto, né? Por que o governo se mete nas coisas? Para cobrar imposto, é só para isso. Ele cria uma necessidade, finge que vai criar uma solução e ele se mete no meio só para cobrar imposto. Então começou a ter as moedas. Mas as moedas originalmente, o que tinha de diferente? As moedas, a princípio, elas valiam o seu peso em ouro, né? Então a moeda de ouro, ela valia mais ou menos o seu peso em ouro, né? Então, a partir disso, só que isso gerou um problema para o Estado. Qual foi o problema que gerou para o Estado? O problema é que o governante, ele tinha que obter, através de guerras, através de mineração, através de comércio, né, através dos próprios impostos, ele tinha que obter efetivamente o ouro ou prata, ele tinha que obter o metal de valor primeiro, para depois cunhar a moeda, certo? E muitas vezes, o próprio material precioso acabava sendo objeto de ataque de outros governos, porque você veja bem, como é que você pode fazer se você não tem acesso ao ouro no seu território? Você pode simplesmente pegar as moedas de um outro governo, né, roubar as moedas dele, roubar as moedas, derreter as moedas e cunhar com o seu material e impedir que o curso de metais preciosos dentro do seu governo não seja a moeda cunhada por você. Ou seja, para se proteger disso, o que os governos fizeram? Eles passaram a permitir que as pessoas utilizassem um papel que seria uma representação de uma quantidade de metal precioso estocado num cofre forte, né? Então, as pessoas passaram a ter mais um serviço do governo, que o que era? Você poderia fazer as suas trocas utilizando um objeto que intrinsecamente não tinha valor, ou seja, um papel, né? Que o metal precioso ficava guardado num local seguro, num cofre, com seguranças armadas, etc. E, em tese, você poderia pegar esse papel, quando você precisasse efetivamente do metal precioso, você poderia levar esse papel até o seu governo e o governo trocaria aquele papel pelo metal precioso, juradinho, né? Não precisa ser muito inteligente para perceber que logo os governos começaram a fazer mais papéis do que efetivamente eles tinham de metais preciosos no cofre. E se todas as pessoas fossem trocar os seus papéis pelo metal precioso, logo não haveria correspondência, certo? Então, o que o governo fez? O governo falou: puxa, é verdade, vocês me pegaram no flagra, né? Mas como eu tenho o monopólio das armas, como eu tenho o monopólio da força, ema, cada um com seus problemas, nós vamos resolver esse problema da seguinte forma. E será bem simples. Qual é a forma que o governo fez para resolver o problema? Ele fez o seguinte: olha, já que vocês me pegaram mentindo para vocês, tá? E essa mentira, vocês ficaram muito chateados, então vamos resolver esse problema. Eu não vou mais mentir para vocês. Como é que eu vou fazer? Eu vou efetivamente ter metais preciosos suficientes para pagar vocês? Lógico que não. A gente vai simplesmente parar de mentir, né? Não tem mais metal precioso nenhum, e a partir de agora, os papeizinhos têm o seu valor sustentado pelo #confia. #confia. Isso é o que nós chamamos de moeda fiat, né? Moeda fiat é basicamente uma forma bonita de dizer assim: o seu dinheiro vale o que o governo diz que vale, #confia. #confia, tá? É basicamente isso. A quanto que vale? Da onde que vem o valor, por exemplo, da moeda real? O valor da moeda real vem do fato de que o governo diz que as transações financeiras no Brasil têm que obrigatoriamente usar o real, certo? Você não pode fazer transações
em outra moeda, então você não pode usar o dólar, você não pode usar essas outras moedas, tem que ser o real, certo? E ele imprime um valor na face da moeda, certo? E o resto é com vocês. E qual que é o problema que o Bitcoin vem resolver? Como não há mais a necessidade de uma correspondência entre os papeizinhos coloridos, tá? O que acontece? Você tem o problema da inflação. Então, vamos entender a inflação. A inflação funciona da seguinte forma. Vamos dizer que você tem um bolo, certo? E hoje, no Brasil, existem 5 notas de 10 reais. 5 notas de 10 reais. E além do bolo, nós temos, vamos dizer aqui, a Coca-Cola, certo? E também, vamos dizer, a coxinha, certo? Então, se você tem 5 reais, cada nota aqui deu R$1, e você tem que comprar, as únicas coisas que você tem para comprar são o bolo, a Coca-Cola e a coxinha, tá? Conforme o quanto você gosta da Coca-Cola, do bolo ou da coxinha, que você queira comer os 3, ou você queira comer só um, ou você queira beber só um, é isso que vai definir quanto que vale. Ah, eu não gosto de bolo, não gosto de coxinha. Então, a Coca-Cola para você vale 5 reais, certo? Não, eu gosto de Coca, mas eu gosto de coxinha também, né? Mas eu gosto mais de coxinha do que Coca-Cola. Então, provavelmente para você estaria disposto a pagar 3 reais na coxinha e 2 reais na Coca-Cola. Percebem que duas coisas importantes. A primeira é, o valor das coisas é subjetivo. Ah, eu não gosto de Coca-Cola, e eu não gosto de bolo, e eu não gosto de coxinha. Tem 5 reais disponíveis. Quanto que vale o bolo, a Coca e a coxinha para você? Nada, porque você não quer, você não está interessado. Você prefere ficar com os seus 5 reais para esperar que surja alguma outra coisa no mercado que você queira comprar. Ah, eu gosto muito de bolo, adoro bolo, meu Deus, eu não passo sem bolo. Então o bolo para você custa 5 reais porque você estaria disposto a gastar seus 5 reais nisso, certo? Mas vamos lá. Vamos dizer que a solução governamental seja imprimir mais 5 reais, certo? E agora, quanto que vale o bolo? Quanto que vale o bolo para o cara que adora bolo, ama bolo e tal? Pode ser que valha só 5 reais, certo? Mas o cara que vende o bolo, ele está vendo que agora você tem 10 reais na mão, certo? O que ele vai fazer? Ele vai dizer assim, não, agora o bolo é 10 reais. E você gosta tanto, mas tanto de bolo, que você vai pagar os 10 reais. Então vocês percebem que o valor das coisas está intimamente ligado com a quantidade de dinheiro na mão da sociedade, a quantidade de dinheiro disponível. O ideal seria que a quantidade de dinheiro disponível, impresso, ele crescesse sempre na medida em que mais coisas fossem postas no mercado. Então, agora foi colocado uma Fanta, agora foi colocado também um Risoles, né? Agora foi colocado também, né, velhinhas para essa festa, que é a nossa sociedade. Agora tem mais coisa para comprar, tem mais opções, e esse maior dinheiro na mão da sociedade fará com que a concorrência com o bolo seja maior e o bolo passe a valer 5 reais, né? Quando você aumenta essa escala para uma sociedade completa, você vai ver que só há necessidade de colocar mais moeda no mercado quando efetivamente o número da moeda, as divisões, as subdivisões da moeda, elas forem começarem a retornar ao problema aonde você não tem subdivisões suficientes para que o negócio ocorra, né? Que é o problema da deflação. Qual é o problema da deflação? As pessoas conseguem raciocinar até mais ou menos os centavos. Quando você começa a ir além dos centavos, as pessoas começam a ter dificuldade de entender o valor das coisas. Então é por isso que a maioria dos preços é colocado da seguinte forma. Por exemplo, R$ 5,99. R$ 5,99. R$ 5,99, dentro da sua cabeça, você consegue rapidamente falar, é quase 6, é 6 menos um pouquinho, certo? Agora, se eu começar a adicionar muitos dígitos para depois do numeral, esse valor começa a ficar difícil de ser entendido, raciocinado pelas pessoas. Então, vamos dizer, o teu bolo custa 5,97432, né? E daí o bolo do vizinho custa 5,994623. Você percebe que quando você olha aqui, não é tão fácil de perceber a diferença, né? Então, na teoria,
antiga da economia, né? Como o papel moeda era realmente utilizado, não havia meios tecnológicos de transação, as pessoas precisavam andar com o papel no bolso, né? Era o papel físico mesmo, né? O que acontece? Havia o problema da deflação. Se uma moeda, vamos dizer, de R$1 começasse a comprar muitos bens a ponto de a moeda de 0,01, a moeda de 1 centavo, ter um valor que necessitaria de uma subdivisão, onde você compraria coisa por 0,01 ou 0,025, o uso dessa moeda, ela começa a ficar complicado e o problema que a moeda tenta resolver, ele deixa de ser resolvido pela moeda. Então, a teoria de que a deflação seria uma coisa ruim, ela parte dessa premissa. Parte da premissa do papel em dinheiro começar a não conseguir mais resolver o problema para o qual ele foi criado, que é você ter uma forma fácil de, ao invés de você encher 10 sacos de feijão, enfiar numa carroça e levar até o seu vizinho e pegar, vamos dizer, 7 sacos de milho, certo? Você possa simplesmente ir até o seu vendedor lá de milho, né, e dizer assim, olha, eu quero só um saquinho de milho pequenininho, né, e entregar um pedaço de papel para ele, e ele te entregar esse saco de milho a ponto do custo da transação ser reduzido. O grande problema original era o custo da transação. Se você queria trocar só 2 quilos de feijão por 2 quilos de milho, muitas vezes o custo da transação era mais alto do que o próprio resultado da transação. Você tem que pegar um cavalo e se deslocar durante 3 horas para chegar no vizinho, para trocar 2 quilos de feijão por 2 quilos de milho já não vale a pena, porque só a alimentação do cavalo no trajeto, na ida e no descanso, ele vai custar mais do que o milho. Então as pessoas comerciavam na época só grandes volumes, pequenos volumes diminuía. E como é o comércio que aumenta a riqueza das pessoas, efetivamente, a possibilidade de se utilizar papel moeda para fazer pequenas transações, aumentando assim o número de transações existentes, aumentou a riqueza das pessoas, e é por isso que hoje uma pessoa de classe média baixa tem um padrão de vida superior aos dos reis da era medieval. O grande problema é que esse fenômeno chamado inflação, ele passou a ser utilizado como uma arma pelo governo. Por quê? Porque se o governo quisesse comprar toda a festa e ele não tivesse dinheiro suficiente, como é o governo que emite o papel, qual que era a solução do governo? Vamos dizer, ele tinha aqui R$10. E a festa toda, somando cada um, o dono do bolo queria 3, o dono da coxinha queria 1, o dono da coca queria 2, o dono do Rissoles queria 5, o dono do Guaraná queria 5, o dono, enfim, somando tudo dava mais de 10 e o governo não podia fazer a festa que ele queria. O que o governo passou a fazer? O governo passou a fazer o seguinte, olha, se a festa toda custa 12 e eu só tenho 10, como sou eu que defino o que é o dinheiro, eu vou imprimir os R$2 que faltam. Eu imprimo os R$2 que faltam e compro a festa toda. Ou seja, ele criava representação de bens e serviços do nada, sem que esses bens e serviços realmente fossem criados. E isso se tornou o grande mal do mundo. O que todos os governos hoje fazem? Eu preciso pagar coisas e eu não tenho dinheiro suficiente, o que ele faz? Ele imprime mais, 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 imprime. Pronto, agora tem um monte de dinheiro aqui. Só que você que não pode imprimir o dinheiro, você tem quanto? Você tem os mesmos 10 que você tinha antes. Ou seja, se agora tem muito mais dinheiro e as coisas disponíveis são as mesmas, significa o quê? Significa que o dono do bolo, agora que você tem aqui 50 moedas disponíveis, ele vai continuar cobrando só 3 moedas? Não. Por quê? Porque você que é pobre, você que não pode imprimir a moeda, você só tem 10. Mas o governo tem 50. Então, se ele consegue vender para o governo por 20, por que ele vai continuar cobrando 3? Só para te ajudar? Não, ele vai cobrar 20. Isso significa que os 10 que você tem na mão valem menos do que valiam antes, certo? Então, esse é o problema que o Bitcoin tenta resolver. Qual que é o problema? O problema de que você, cidadão, você não tem como imprimir moeda. E você é obrigado a usar a moeda do governo. O governo, por outro lado, ele imprime moeda o tempo todo. E aquela moeda que você tem na mão hoje
que hoje compraria X bens e serviços, amanhã, quando o governo tiver impresso mais moedas, aquela moeda que você tinha na mão vale menos, tá? E como que nós podemos resolver esse problema? A única forma de resolver esse problema é que, para essa quantidade X de bens e serviços, nós tenhamos uma forma independente de criar uma quantidade máxima de moeda que possa ser subdividida de forma a continuar sendo inteligível, certo? Mas que as pessoas possam saber qual é o máximo que existirá dessa moeda no futuro. Uma forma de dizer o seguinte: olha, existirão X dessa moeda em tanto tempo, né? E isso daí estabilizará de forma previsível o valor e a correspondência entre os bens e serviços existentes e a parcela dessa moeda. Foi para isso que foi criado o Bitcoin. O Bitcoin, o que é? Ele é uma moeda eletrônica, 100% eletrônica, que funciona isolada do governo, e ela tem um número máximo previsível que as pessoas podem estimar qual será, em qual ponto do tempo, tá? E agora, esse é o problema que o Bitcoin quer resolver. E como o Bitcoin resolveu isso? De forma resumida, tá? Se eu falar alguma coisa errada, você que é bitcoinheiro expert, por favorzinho, com açúcar no topo, explique abaixo nos comentários por que está errado, né? Se for uma explicação muito longa, grave um vídeo e põe o link do seu vídeo nos comentários, certo? Mas explicando para leigos como que funciona o Bitcoin e por que ele resolve o problema da moeda independente do estado, tá? Por quê? Para que exista uma moeda, vamos limpar tudo aqui. Para que exista uma moeda, o primeiro problema a ser resolvido é o problema da segurança e da confiança. Então vamos dizer assim, você recebeu um papel aqui que diz que você pode entregar para outra pessoa. O problema que o governo resolvia era o problema da moeda de curso obrigatório. Olha, todo mundo tem que usar esse papel. Todo mundo tem que usar esse papel. Então você é obrigado a aceitar esse papel. O governo vai utilizar dos seus meios coercitivos para garantir que esse papel que foi impresso exclusivamente pelo governo. Ou seja, o trouxa pagador de DARF que está lidando com você, que está negociando com você, ele trabalhou, ele produziu alguma coisa e depois de produzir alguma coisa, ele recebeu esse papel em troca dessa produção, certo? Então, se você está trocando, vamos dizer, uma coxinha por R$10, essa pessoa produziu para alguém, para a sociedade, o equivalente a R$10 de coxinha, o equivalente em bens ou serviços de uma coxinha, né, que as pessoas valorizam tanto quanto uma coxinha. Ela recebeu esse papel em troca e, portanto, essa coxinha existe. Então vamos dizer assim, você quer parafusos. Essa pessoa aqui, por sorte, produziu o equivalente a uma coxinha de parafuso, né? Ela recebeu esse dinheiro, ela vai pegar e vai te dar esse dinheiro em troca da coxinha que você produziu, você vai pegar o dinheiro e com esse dinheiro o governo vai garantir que ele usará os homens armados dele para que se você entregar esse papel para o fabricante de parafusos, ele entregará o equivalente a uma coxinha de parafuso. Quem é o único que não obedece essa regra? O próprio governo, que ele pode simplesmente ter impresso esses R$10 e comprado a sua coxinha a troco de nada, tá? Que é uma forma diferente dele de cobrar imposto. Se ele imprimiu os R$10, né, significa que ele não está lhe pagando pela coxinha, significa que ele está lhe cobrando uma coxinha de imposto, porque esse dinheiro vai perder o valor na sua mão. Ele demora, né, como a sociedade é muito grande, como a quantidade de dinheiro circulando é muito elevada, né, não é imediatamente que você vai perceber essa perda de valor, mas que ela ocorre. Então, o Bitcoin ele tem que resolver esses dois problemas. Primeiro, ele precisa ser uma moeda de curso que as pessoas adotem, certo? E segundo problema, que está intrinsecamente ligado ao primeiro problema, é o seguinte: para que as pessoas adotem essa moeda, elas têm que confiar nessa moeda. Elas têm que confiar que, para você obter o Bitcoin, você primeiro tem que reservar um trabalho. Você tem que primeiro realizar um trabalho. E o primeiro trabalho que tem que ser realizado é o seguinte: o trabalho que era executado pelo Estado, que é o de dar confiança à moeda. Então, como que o pessoal do Bitcoin resolveu esse problema? Ele resolveu da seguinte forma. Então, o Bitcoin, ele funciona utilizando o que nós chamamos de blockchain. Tá? O que é a blockchain? A blockchain funciona da seguinte forma. O Bitcoin é um banco de dados, certo? Onde cada Bitcoin está associado a uma carteira específica, certo? Então, você cria uma carteira e essa carteira contém uma certa quantidade de Bitcoins. Então,
O banco de dados do Bitcoin, ele tem lá, dentro do universo de Bitcoins existentes, várias carteiras. Cada carteira contém uma certa quantidade de Bitcoins. E esse banco de dados contém essa informação. Este Bitcoin pertence a essa carteira. Este Bitcoin pertence a essa carteira. Estes Bitcoins pertencem a essa carteira. Só que, se isso rodasse num computador, por exemplo, esse banco de dados está no meu computador e toda vez que você fosse fazer uma transação, ou seja, tirar os Bitcoins dessa carteira e passar para essa carteira aqui, que é o que a gente chama de comércio, certo? Se isso rodasse no computador do César Mello, bastaria para que o Bitcoin deixasse de existir que você desligasse o computador do César Mello. Pronto, desligou o computador do César Mello, acabou o Bitcoin, tá? Então, qual que foi a ideia do pessoal do Bitcoin para que esse banco de dados ele funcionasse de uma forma que, caso a gente destruísse esse banco de dados, o Bitcoin continuasse existindo? A ideia foi a seguinte: esse banco de dados ele tem que ser replicado por diversas máquinas na rede. Então, o mesmo banco de dados ele está rodando em várias máquinas na rede, várias máquinas da rede. E essas máquinas, elas se interconectam entre si. Elas estão todas interconectadas. Então, se você destruir essa máquina aqui, essa máquina simplesmente sai da rede e essas outras máquinas continuam funcionando. Só que, se você tiver uma quantidade limitada, como a gente está pondo aqui na tela, de máquinas, um governo que não queira que o Bitcoin exista pode caçar todas as máquinas, desligar todas e a máquina deixa de existir. E existe outra pergunta: por que você vai ficar rodando um banco de dados de Bitcoin, consumindo processamento, internet, energia na sua máquina, se você não ganha nada com isso? E foi aí que veio a grande mágica da criptomoeda e do Bitcoin. O Bitcoin para incentivar as pessoas a efetivamente rodarem as suas máquinas, ele criou o que a gente chama de mineração. Então, toda máquina que roda um nodo do Bitcoin, ela pode também rodar as transações do Bitcoin. E há um mercado de concorrência. Então, quando eu quero fazer uma transação do Bitcoin, eu tenho que pedir para a rede do Bitcoin, e quando eu peço para a rede, eu peço para qualquer uma dessas máquinas que estão rodando o nodo do Bitcoin, eu peço que ela registre que eu estou transferindo X Bitcoins da carteira A para a carteira B, certo? E essa transação, ela tem que ser validada, e essa transação, ela vai ter que ser replicada por todos esses nodos do Bitcoin, certo? Então, quando eu peço a minha transação, inicia-se uma corrida entre todos os nodos do Bitcoin, que eles precisam fazer um processamento grande de blockchain, tá? Para que a transação seja validada. E isso dispara uma concorrência entre os nodos do Bitcoin para que eles comecem a tentar validar essa transação. E aquele que validar a transação, ele receberá um prêmio que será o seguinte: vamos dizer que esse nodo aqui foi o que validou a transação. Os bitcoins que existem nessa carteira, dentro do pedido de transação, serão transferidos para esta carteira e será gerada uma certa quantidade de bitcoins que será transferida para a carteira do nodo que fez a transação, que conseguiu primeiro validar a transação. Então, o que Maria leva por ter um nodo de Bitcoin? Maria leva por ter um nodo de Bitcoin o seguinte: o fato de você rodar o seu nodo de Bitcoin e fazer a mineração do Bitcoin te gera a possibilidade de criar um Bitcoin por essa transação. E a partir disso você ser remunerado com um Bitcoin pela transação que você fez. E daí a gente já vem com o pessoal da lógica. Mas espera aí, César. Se é assim, então nós temos inflação. Por quê? Porque sempre vai haver mais bitcoins sendo gerados. Vai chegar uma hora que vai ter mais bitcoins do que bens e serviços, e toda vez que alguém validar uma transação de bitcoin, e tendo mais pessoas fazendo transação de bitcoins, vai chegar um ponto aonde a quantidade de transações vai fazer com que o bitcoin que eu tenho comigo se desvalorize, certo? Como é que o Bitcoin resolve esse problema? Esse problema foi pensado e foi resolvido da seguinte forma:
o Bitcoin ele tem o que ele chama de halving. Halving o que é? Dividir pela metade. Então, até uma certa quantidade de Bitcoins existentes, para cada transação conseguida, você gera de prêmio essa quantidade de Bitcoins. Depois que uma certa quantidade de Bitcoins, por essa mineração, ou seja, por essa validação das transações das pessoas que usam a rede Bitcoins, for atingida, nós vamos ter o que nós chamamos de halving. Ou seja, para cada transação validada, o valor de Bitcoins gerado será a metade. Quando essa quantidade de Bitcoins for gerada aqui, teremos um outro halving. Isso está tudo previsto no paper do Bitcoin. Ou seja, a metade de Bitcoins será gerada. E, assim por diante, até que a quantidade de Bitcoins a ser gerada será zero. E a partir deste momento aqui, os mineradores serão remunerados única e exclusivamente pela taxa de mineração. O que é a taxa de mineração? É uma espécie de IOF da transação de Bitcoin, né? Para cada transação gerada, já é hoje cobrada uma taxinha bem pequenininha que está prevista dentro do código de Bitcoin, que fica. Os Bitcoins saem da sua carteira, passam para a carteira do destinatário e parte dos seus Bitcoins vai ficar retida por aquele agente que fez a transação. No início, essa taxinha ela era irrelevante, certo? E as pessoas colocavam computadores simples, computadores normais, para fazer a mineração, certo? Então você tinha uma certa quantidade de computadores fazendo a mineração e os prêmios recebidos eles eram elevados. Por quê? Porque com um computador relativamente simples, como a concorrência era baixa, você tinha pouca capacidade de mineração, você tinha com pouca capacidade de processamento, você tinha uma chance maior de ser o primeiro a validar a transação, certo? Conforme a gente teve o primeiro halving, essa quantidade de computadores aqui passou a estar distribuída dentro de uma quantidade menor de Bitcoins disponíveis para serem gerados com a transação e, conforme o valor do Bitcoin foi subindo, o número de pessoas interessadas em receber este Bitcoin foi aumentando. E quanto mais computadores minerando tem, menor é a chance de, com um computador fraquinho, com um computador com uma capacidade de processamento pequena, você efetivamente ser o primeiro a validar a transação. Hoje, você só consegue minerar Bitcoin, você efetivamente só consegue validar uma transação e receber o prêmio em Bitcoin se você tiver computadores muito potentes que consomem muita energia. Então, especificamente no Brasil, a quantidade de processamento que você precisa colocar para ser o primeiro a validar uma transação Bitcoin consome uma quantidade de energia tanta que o valor da energia é superior ao valor que você vai receber em Bitcoin, certo? Isso significa o quê? Isso significa que minerar Bitcoin no Brasil é inviável, a menos que você use o gato ou uma fonte de energia mais barata do que a energia fornecida pelas concessionárias, e significa também que a quantidade de computadores rodando nodos do Bitcoin é tanta que tornou-se efetivamente impossível a governos destruírem todos os computadores que rodam nodos de Bitcoin. Mas e a questão da segurança? Como é que o Bitcoin garante que alguém não vai simplesmente pegar a rede Bitcoin e falsificar um registro dizendo que essa carteira aqui tem 20 Bitcoins, tá? E aí que entra o conceito de blockchain, tá? Vou explicar o conceito de blockchain para vocês e explicar por que quando o governo fala em usar blockchain, eles estão usando uma buzzword e que isso não significa para nada. O cara veio com você com um papo de blockchain para coisas que não são descentralizadas, ele está sim tentando te enganar, certo? Se você entender o conceito de blockchain, você vai perceber porque que o uso dessa palavra simplesmente não faz sentido muitas das vezes em que ela é utilizada. Então, como que funciona efetivamente a blockchain? A blockchain funciona da seguinte forma. Você tem blocos, certo? Então, eu tenho aqui o primeiro bloco que diz o seguinte. A carteira de origem tem todos os Bitcoins aqui. Nós temos uma transação, certo? E a próxima registro do banco de dados, ele diz o seguinte.
essa quantidade de Bitcoin saiu daqui e foi para a carteira Y. E o resto dos blockchains ficaram aqui. Então, o próximo bloco, que estava nessa configuração com todos os Bitcoins aqui, passou a ser essa configuração, certo? Aqui nós temos o que nós chamamos da chave privada, né? Existe uma chave criptográfica e essa nova transação, essa nova configuração, ela também tem uma chave privada, certo? Essa nova configuração, a partir dessa chave privada, ela tem um código. Então vamos dizer que o código é esse aqui. A grande questão da blockchain que traz a segurança é esse aqui. O banco de dados da blockchain, ele só responde sim ou não, certo? Então o que você tem que fazer para minerar o Bitcoin ou confirmar a transação? A transação usa a chave privada da sua carteira e usa a chave privada da carteira original mais a chave pública do banco da blockchain. Você não sabe a chave do cara que você está comprando, ele não sabe a sua chave, o banco de dados não sabe a chave, ele só sabe a chave pública. Então é uma conta matemática onde a chave dele versus a tua chave versus a chave tal, ela vai gerar esse resultado. O que a mineração faz? A mineração ela faz o seguinte, ela chuta um número A e pergunta pro sistema. A resposta é A? O sistema responde, não. A resposta é B? Não. A resposta é C? Não. A resposta é tal? Não. A resposta é... E ele vai formando, o seu computador de mineração, ele fica fazendo várias tentativas, na sorte, no chute, até chegar a um ponto em que a sua resposta, a sua pergunta vai ser o seguinte. É JHD, JKADHS, JHD 83761 HJK LAD SHD8Q3 e ele vai responder. É exatamente essa a chave? É exatamente essa a chave? Não. Mas é o quanto próximo? Uns 30% próximo? É. Então ele vai dizer, ok, você validou a transação. Você validou a transação. Certo? Por quê? Porque conforme é impossível alguém acertar isso aqui. A quantidade de computação necessária para alguém acertar uma chave desse tamanho no chute, tá, é muito grande e tornaria impossível a validação. Agora, existe uma dificuldade, existe uma necessidade de computação suficiente para validar até aqui. Então, se você acertar até aqui, tá bom já. Ele diz, validou, beleza, chegou perto o suficiente, validou. Por que ele não vai te responder se a chave é inteira? Porque se ele responder que a chave é inteira, você fazendo uma engenharia reversa, você vai descobrir qual que era a chave privada aqui, ou qual que era a chave privada aqui, porque a pública você já sabe. Então, você nunca vai, o minerador, ele nunca vai receber uma resposta que ele acertou 100%. Ele vai receber a resposta quando ele chegar perto o suficiente. E o que define o quão perto o minerador tem que chegar? O que define o quão perto o minerador tem que chegar é a quantidade de pessoas tentando o desafio. Quanto mais pessoas tentando o desafio, maior é o quanto você tem que acertar. Então, vamos dizer assim, quando começou o Bitcoin, tinha pouca gente minerando. Então, se acertava a primeira linha, ele já validava para você. Por isso que com computadores mais simples, você conseguia validar a transação, certo? Conforme foi aumentando a quantidade de pessoas, agora os computadores têm que acertar praticamente toda a linha, toda a cadeia da chave criptográfica. E daí por isso que o computador precisa ser tão potente para acertar a validação. Ah, César, mas isso daí não traz a segurança total, porque eu posso simplesmente pegar e botar um computador aqui para dizer que essa transação nova que eu vou fazer aqui, tá, é suficiente, né? Então, é difícil? Mas se eu botar um computador muito potente para rodar o tempo todo, eu consigo roubar bitcoins, não consigo? Não consegue. Por que você não consegue? Aí é que vem a chain do blockchain. Para
A próxima transação que for feita no Bitcoin, ele utiliza como referência a chave privada desse aqui, a chave privada desse aqui, a chave pública da rede Bitcoin e mais, ele usa essa resposta aqui, aquele monte do número que eu tinha na tela, como chave para gerar essa próxima aqui, né? Ou seja, esse cara aqui sabe a chave dele, esse aqui sabe a chave dele, e esse aqui sabe a chave pública. Mas ninguém sabe, de fato, qual que foi a chave que foi gerada aqui, nessa transação. Só o banco de dados sabe. Ele não está revelado para ninguém. Se você usa essa chave para essa transação, significa que você entende que a dificuldade de fazer uma engenharia reversa fica maior, né? E aí começa a chain, ou seja, a corrente. O próximo bloco, de igual forma, vai usar como chave para a formação da nova chave, a chave anterior. E daí o próximo vai usar a chave anterior e assim por diante. E aí é que vem a grande questão. Para que você possa falsificar o banco de dados da blockchain, você se torna obrigatório que você refaça todas as transações. Para você falsificar essa transação aqui, você vai ter que refazer essa transação, desde lá do começo. Só que você lembra que eu falei que cada transação custa uma certa quantidade de processamento? Falei isso, não falei? Isso significa que para hoje você falsificar o banco de dados do Bitcoin e, por exemplo, falsificar essa transação, a quantidade de processamento computacional que você tem que fazer para que o seu banco de dados seja, o seu banco de dados falsificado substitua o banco de dados verdadeiro, ele é superior à quantidade de processamento existente no planeta Terra. Ele é superior à quantidade de processamentos existentes no planeta Terra. Por quê? E aqui eu vou colocar para vocês por quê. Porque você não precisa falsificar um banco de dados. Você precisa falsificar todos os bancos de dados existentes ao mesmo tempo. Por quê? Porque a rede de Bitcoin ela funciona na forma do consenso. Se esse banco de dados é diferente desse, a rede chama um consenso. Ele pergunta, olha, o meu banco de dados é X. Ah, o meu é Y. Qual que vale? Fulano, o teu qual que é? Ah, o meu é X. 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 Então o banco de dados Y é falso e é rejeitado pela rede. Então, note que para você falsificar uma transação ocorrida há 2 anos atrás, você vai ter que conseguir, antes que os bancos conversem entre si, você vai ter que gerar essa transação falsa, refazendo toda a chain da blockchain em pelo menos mais de 50% da blockchain. Se você não conseguir fazer isso em mais de 50% da blockchain, simplesmente você não consegue falsificar o Bitcoin. E considerando que hoje, no Brasil, a concorrência, a quantidade de mineradores, a quantidade de bancos de dados rodando nos computadores é tão grande que se tornou impossível você minerar no Brasil. Se você comprar um computador especializado de mineração hoje e tentar minerar Bitcoin no Brasil, vai custar mais caro a energia que você tem que pôr do que aquela transação que você faz, certo? Hoje pode-se dizer com uma boa margem de segurança que não é possível hoje falsificar a rede Bitcoin pelo simples fato de que a quantidade de processamento necessário para você falsificar toda a chain, mudando a transação, mudando o banco de dados, ele seria superior à quantidade de processamento disponível no mundo, tá? Dito isso, fica claro que ele resolveu o problema que o Estado resolvia, que é o problema de confiabilidade e o problema de persistência, certo? Por quê? Se fosse um banco de dados único, centralizado, ele poderia ser atacado por um inimigo e destruído, tá?
como ele é totalmente descentralizado e praticamente qualquer pessoa pode ter a sua cópia do Bitcoin, do banco de dados do Bitcoin, e a partir disso rodar um banco de dados do Bitcoin, significa que esse banco de dados ele é extremamente resistente. Tão resistente que eu estou rodando ele na minha máquina, certo? Então, seria necessário, para acabar com o Bitcoin, localizar e destruir todas as máquinas que estão rodando Bitcoin, inclusive a do Dr. César Mello, certo? Então, é isso que torna... Então, o sistema ele é muito resistente. Basicamente, seria necessário destruir a internet inteira, inclusive as formas alternativas de comunicação de internet que são persistentes, certo? E isso é uma tarefa praticamente impossível, que está praticamente conectada ao fim da civilização, considerando a ligação que hoje a civilização tem com a tecnologia. Então, colocando aqui para vocês o meu banco Bitcoin, ele está rodando, ele está sincronizando com a rede. Eu tenho transações do Bitcoin salvas no meu computador até 4 de janeiro de 2024, né? Às 20 horas, 10 minutos e 53 segundos, certo? Então, aqui o meu sistema está se conectando à rede Bitcoin e ele vai sincronizar as novas transações e eu passarei a ter uma cópia integral de todas as transações Bitcoin existentes no mundo. Antes de eu terminar de gravar, meu banco de dados estará totalmente atualizado, certo? E para eu rodar um minerador, né, um minerador puro, eu preciso ter esse core do Bitcoin no meu computador. Então, a gente tem os mineradores com cópias integrais do banco de dados do Bitcoin, a gente tem as pessoas entusiastas do Bitcoin rodando cópias integrais do Bitcoin, a gente tem pessoas que têm muito Bitcoin, que por segurança também rodam um banco de dados integral do seu Bitcoin, e assim o sistema ele se torna antifrágil, né? É muito difícil destruir hoje a rede Bitcoin. Segundo ponto, as transações são seguras. Por quê? Por conta da blockchain, como eu expliquei, como cada transação do Bitcoin para ser registrada leva muito tempo, o tempo que leva para registrar a transação, ele faz parte da segurança. Então, efetivamente, quando eu compro de você um Bitcoin, ele leva entre 15 minutos até 2 a 3 horas para efetivamente essa transação ser registrada. Depende da comissão que eu pago. Por quê? Porque eu posso definir a comissão que eu vou pagar. Se eu definir uma comissão muito baixinha, a quantidade de mineradores que vão querer investir o seu desafio, o seu processamento para homologar a minha transação é menor, então ela demora mais para ocorrer. Se eu quiser uma maior agilidade, eu aumento a comissão, a quantidade de mineradores dispostos a trabalhar em cima dessa tarefa é maior, ela ocorre mais rápida. Mas de qualquer forma, as transações, cada transação demanda um tempo de processamento que hoje, para ser refeita integralmente, demandaria uma quantidade de processamento superior à existente no planeta Terra hoje, né? Então, a rede Bitcoin, ela resolve esses dois problemas. Tá, César, entendi a ideia geral do Bitcoin. O que isso tem a ver com o Estado totalitário? O que isso tem a ver com o Estado totalitário? Tá? E agora é aquele ponto onde eu vou pedir para vocês prestarem muita atenção no que não é dito, tá? Porque a resposta está no que não vai ser dito, não no que vai ser dito, certo? Então, vocês entenderam que o Estado não consegue destruir isso, certo? Vocês entenderam que não existe possibilidade hoje tecnológica para se falsificar essas informações, certo? Mas o Estado poderia muito bem fazer o que ele sempre faz, se meter no meio, certo? Como que ele faz para se meter no meio? Ora, é simples. Ele usa a força dele, ele usa as cadelas estatais armadas, né, que ele paga para ir atrás de você e usar violência contra você para te obrigar a fazer alguma coisa. Por exemplo, você tem R$10 em Bitcoin, o equivalente em valor a R$10 em Bitcoin, e você não pagou o R$1 que ele acha que é devido para ele, porque ele diz que é imposto. Como é que ele pode fazer isso? Ele pode pegar, mandar homens armados, mandar as cadelas estatais armadas na sua casa e ameaçar lhe matar se você não transferir para ele aquele R$1 que ele acha que é devido para ele. Mas se vocês notaram a premissa da minha fala, a premissa da minha fala é, ele sabe que você tem R$10. E aí é que vem a mágica do Bitcoin, que o torna
importante para um Estado totalitário. Vamos lá. Como eu falei para vocês que havia um banco de dados, muita gente deve ter imaginado que o banco de dados funciona assim. O CPF XXX tem 10 bitcoins. O CPF YYY tem 2 bitcoins. O CPF JJJ tem 3 bitcoins, certo? E daí bastaria ao governo dar uma ordem para a rede Bitcoin falando assim, ó, rede Bitcoin, pegue quantos bitcoins tem o CPF XXX? E a rede responderia. A rede XX tem tantos bitcoins. Porque até para haver segurança, até para haver esse consenso, até para haver essa comparação, as informações da rede Bitcoin são completamente abertas. Você pode a qualquer momento perguntar se tal transação existe e se tal registro tem quantos bitcoins. Essa rede é completamente aberta, essa informação pode ser consultada a qualquer momento. E aonde que vem o pulo do gato? Vem o pulo do gato onde você não se registra na rede Bitcoin. Você registra a sua carteira na rede Bitcoin. Então, como que funciona o sistema de carteiras? Funciona da seguinte forma. Você vai criar uma carteira que é uma chave criptográfica. Então, a sua carteira é... Essa é a sua carteira. Então, como que isso é registrado dentro da rede Bitcoin? Isso é registrado da rede Bitcoin usando a chave privada e a chave pública. Então, quando você vai criar uma carteira Bitcoin, como é que você cria a carteira? Você, ao criar a carteira, você vai escolher um conjunto de, se eu não me engano, 15 palavras em inglês, aleatórias em sequência, que vão gerar duas chaves. Uma chave privada, que é aquele número gigantesco, e uma chave pública, simples, mais curta, e uma chave pública, certo? Dentro do Bitcoin, dentro do banco Bitcoin, ele vai dizer assim, dentro dessa chave pública tem 10 Bitcoins, certo? E aqui não tem nenhuma identificação de quem é o dono dessa carteira. E aí a pergunta é, quem é o dono dessa carteira? Como que o Bitcoin decide quem pode mexer nesses 10 Bitcoins? O Bitcoin decide quem pode mexer nesses 10 Bitcoins a partir da chave privada. Quem souber a chave privada é o dono. Por isso que chama chave. É a fonte, é onde você abre o cofre. É a forma que você abre o cofre, certo? A chave privada é porque é só sua. Quem souber essa chave privada é o dono da carteira. E como que você faz para carregar esses bitcoins de lá para cá? Inclusive entre países, inclusive entre nações, inclusive viajando pelado. Eu quero ir para os Estados Unidos e eu quero levar todos os meus bens. Como é que eu vou fazer isso? Se eu pegar e transformar em dinheiro, o governo não vai ficar sabendo. Porque na hora que eu entrar no avião, aquele volume de dinheiro vai estar me acompanhando, o governo vai identificar no raio-x. Se eu quiser fazer uma transação eletrônica bancária, assim que eu fizer a transação eletrônica bancária, o governo não vai ficar sabendo. Por quê? Porque todas as instituições bancárias estão submetidas a um banco central que comunica imediatamente ao governo qualquer transação de valor um pouco maior. E o Bitcoin? O Bitcoin, eu guardo essa chave na minha cabeça. E viajo pelado. Por quê? Porque como a rede Bitcoin pode ser acessada de qualquer lugar que tem internet, porque ela está presente em toda a internet. E como eu só preciso para movimentar saber a chave privada, significa que a partir do momento que eu conseguir decorar na minha cabeça a chave privada, eu tenho acesso a toda a minha riqueza guardada dentro do Bitcoin em qualquer lugar do mundo que eu tenha acesso à rede Bitcoin. E como que o governo vai saber que eu tenho Bitcoin? A resposta é só se você contar para ele, certo? Se você não disser que essa chave pública, que pode ser consultada lá no Bitcoin, pode ser consultada. Qualquer um pode consultar uma chave pública no Bitcoin. Se você souber qual é a chave pública, né? E a chave pública é o que você usa para fazer a transação. Então, se eu quero mandar um Bitcoin para você, eu peço para você a sua chave pública. Você me diz a sua chave pública, eu dou um comando para a rede Bitcoin usando a minha chave privada. Eu digo, Bitcoin, eu quero transferir um Bitcoin para essa chave pública aqui, certo? E o comando, a rede Bitcoin vai perguntar para mim, tudo bem?
eu faço para você qual é a chave privada desta carteira. A chave privada é essa. Uma vez que eu dei a chave privada correta, ele vai fazer a transação e atualizar o banco de dados, criar um novo bloco na blockchain, aonde a sua carteira passa a ter 9 bitcoins e a carteira aqui X passa a ter 1 bitcoin, certo? E para que essa transação ocorra, você vai precisar informar a chave privada. É por isso que o Bitcoin tem valor. Porque você consegue guardar riqueza, você consegue guardar valor dentro da sua cabeça. Dentro da sua cabeça. E não há nada que o governo possa fazer com você para ter acesso a isso, além de lhe sequestrar e lhe torturar até que você informe para ele qual é a chave, certo? Então, gente, para esse vídeo é isso, tá? Peço que curta, compartilhe, se inscreva no canal, tá? E eu espero que vocês tenham prestado muita atenção no que não foi dito, tá? É por isso que o Bitcoin tem valor e é por isso que no futuro eu acredito piamente que todos os indivíduos que não dependerem do Estado para terem os seus rendimentos estarão operando praticamente exclusivamente com o Bitcoin. Por quê? Para se livrar do totalitarismo do Estado. Porque a gente se encaminha cada dia mais para uma situação onde o Estado não vai mais precisar te prender para acabar com a sua vida. Basta ele pegar o seu CPF e colocar numa lista de banidos de fazer transações financeiras. Tá? Nós estamos se encaminhando para um sistema monetário completamente digital, sem acesso a papel moeda, onde para fazer transações financeiras você vai ser obrigado a ter uma conta com o governo, controlada pelo governo, com uma carteira digital controlada pelo governo, e no momento que o governo achar que você não está sendo obediente o suficiente, no momento que o governo achar que as suas costas estão machucando demais a ponta do chicote, ele vai lhe bloquear das transações financeiras e a partir desse momento toda a sua riqueza estará bloqueada. Qual é a forma de você evitar que isso aconteça com você? A forma de você evitar que isso aconteça com você é você transferir toda ou parte da sua riqueza para um sistema monetário aonde o governo não possa te bloquear. Por quê? Porque a chave necessária para fazer a movimentação está exclusivamente na sua cabeça. E ele não sabe que aquela carteira é sua. E aí, caso você seja bloqueado de transacionar com moeda, utilizando a moeda oficial, você ainda terá a opção de transacionar com a moeda não oficial, que é tão segura, tão prática e tão versátil quanto a moeda oficial. O único porém, acredito que todos já identificaram, é que se você esquecer a sua chave, não existe ninguém que possa abrir esse cofre para você. Você perdeu a sua riqueza para todo sempre. Beleza, gente? Então, para esse vídeo é isso. Espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal. E, ressaltando mais uma vez, a forma prática, como é que se usa isso na prática, como é que se faz isso na prática, eu vou deixar um link de um tutorial aqui abaixo. Peço a vocês que acessem esse link, vejam, estudem as questões. Por quê? Porque o Bitcoin ainda é uma moeda iniciando. E quem chega primeiro, bebe água fresca. Beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo.